A Motorola acabou de lançar os seus novos celulares top de linha e os seus novos produtos de ecossistema. Eu tô aqui em Nova York, onde a marca anunciou as novidades para te contar tudo o que eu vi e como a empresa pretende brigar forte pelos usuários de iPhones e Galaxies. Quer saber o que a Motorola vai lançar logo logo no Brasil? Então fica aqui que eu te conto depois da vinheta. Se desse para resumir em 3 palavras, como a Motorola pretende balançar o mercado de telefones tops de linha de eletrônicos, daria para pensar em ecossistema, estilo e cores. Eu vou começar explicando uma de cada vez. Ecossistema tem a ver com os anúncios de hoje, que não envolvem apenas smartphones, mas os novos devices que eles chamam de Moto Things. Depois da Moto Tag, que tem um pouco mais de funções que a Galaxy Tag, por exemplo, já que ela serve como obturador de câmera e pode ser usada com qualquer celular Android, a Motorola anunciou um relógio e um fone de ouvido. Mas o que tem de mais nisso? O Moto Watch Fit é um daqueles relógios inteligentes que não tenta complicar e quer fazer o arroz com feijão bem feito. O corpo tem uma telona AMOLED de quase 2 polegadas que fica confortável de usar. As bordas são de metal cinza e ele tem um único botão lateral. Mas o que eu achei bacana foi a pulseira dele, de tecido e velcro, para que fique fácil de usar e não cause a mesma alergia que muitas pessoas têm ao usar o fluoroelastômero. Tem algumas opções de pulseira e eu gostei muito da solução porque dá um design mais casual. Não fica um look 100% esportivo, mas também não é uma opção em couro, que passa mais formalidade. É uma pulseira que cabe em diferentes ocasiões. A gente não conseguiu muito tempo com o relógio para falar com profundidade, mas deu para perceber que é um sistema mais simples, mas com funções mais tradicionais de quem procura por um smartwatch. GPS, notificações, ele atende ligações por Bluetooth, mede pressão sanguínea, batimentos cardíacos, enfim, arroz com feijão. Só que ele tem mais que isso. As specs dele dão conta de até 16 dias de duração de bateria, que é claramente um número num uso quase hipotético, usando o mínimo dos sensores que ele possui, além de uma tela de 1.9 polegadas com 1000 nits de brilho e proteção Gorilla Glass Victus, resistência à água de 5 atm, GPS e monitoramento de sono. Eu já quero avisar aqui que, como o evento é de lançamento global, a gente não tem ideia dos preços para o Brasil. E a gente vai saber isso lá para o fim da primeira quinzena de maio, quando a gente vai ter o evento nacional. O outro produto do ecossistema da Motorola, ou Moto Thing, é o Moto Buds Loop, que muda completamente a proposta do seu antecessor. Se o Moto Buds Plus era um fone mais parrudo, com cancelamento de ruído, esse fone é mais funcional e pensado para lifestyle. Primeiro pelo formato, que sai do tradicional in-ear com uma haste para um clipe, que abraça a orelha, mas não faz o isolamento passivo de ruído. Eu coloquei na orelha e impressiona como ele é confortável. E eu conversei com pessoas da Motorola aqui dos Estados Unidos que me disseram que passaram o dia inteiro com o fone no ouvido e em pouco tempo até esqueceram que estavam usando, de tão leve que ele pareceu. Esse formato permitiu que a Motorola fizesse uma parceria bem inusitada com a Swarovski, famosa marca de joias de cristal, que assina outros produtos com essa pegada mais fashion. Então, o Moto Buds Loop tem uma versão mais tradicional, com cores sólidas, mas tem uma com cristais Swarovski na construção. E deixa eu contar uma curiosidade. Essa ideia de ter cristais no fone foi da filha do José Cardoso, que é o presidente da Motorola na América Latina. Eu entrevistei as lideranças da Motorola e o presidente global da marca, que é o Sérgio Buniac, me contou essa história meio por acaso. A ideia da filha era o seguinte: já que ele é um acessório que fica bastante tempo com você, por que não colocar um pouco mais de estilo nele? Mas não é só isso, O Buds Loop ainda conta com a assinatura de som da Bose. Já faz 2 anos que eu contei aqui no canal que a Motorola tinha fechado essa parceria com essa famosa empresa de áudio. E essa parceria está tomando mais corpo a partir de agora. O fone tem até características bacanas, como drivers de 12mm e suporte a som espacial, e até 38 horas de bateria, que eu imagino que seja a junção entre a capacidade do fone em si com as cargas da case, mas ele foi pensado e construído para ficar por muitas horas na orelha. O presidente da Motorola comentou comigo que a empresa teve a humildade de entender que não precisa ser boa em tudo e procurar quem pudesse melhorar os seus produtos
e a Bose é um exemplo disso. Toda a parte sonora do fone é dela e a Motorola entrou com um design. E com certeza esse é um fone que eu quero testar e contar para vocês no futuro. E me conta se vocês ficaram curiosos aqui, tá bom? E reparou que nos dois produtos eu comentei sobre estilo? Esse é um ponto forte dessa nova fase da Motorola. A empresa está buscando fugir do tradicional para conquistar novos clientes. E ter produtos com uma pegada mais fashion é uma parte importante disso. E é um movimento que já vem acontecendo há bastante tempo e ganhou força quando a empresa anunciou a parceria com a Pantone. E nos nossos vídeos, vocês sempre veem smartphones bem coloridos, e isso leva ao terceiro ponto que eu comentei lá no começo do vídeo, que são as cores. Não é de agora que a Motorola tem apostado em cores e acabamentos diferentes para os seus, e aqui parece que ela dobrou a aposta. E tem um dado para mostrar isso. Segundo a empresa, 65% dos aparelhos vendidos pela empresa são de cores não tradicionais, como preto, branco, cinza ou prata, que sempre aparecem nas traseiras de smartphones por aí. A gente está falando na prática que 2 a cada 3 celulares da marca são coloridões. Por isso, nas duas linhas que a empresa apresentou, a Motorola não economizou nas cores e acabamentos, com o detalhe que todas as variantes são assinadas pela Pantone. Da linha Razr, o único modelo preto tem acabamento em alcântara ou alcantara, um tecido aveludado que eu já vi em muitas capinhas e que deu um ar mais luxuoso ao dobrável da Motorola. E já que eu estou falando de dobráveis, uma curiosidade que a Motorola trouxe na apresentação é que a linha Razr é a mais vendida nos Estados Unidos entre os modelos dobráveis no formato Flip, o que é uma forma discreta de dizer que ele bate o Galaxy Z Flip. Então, sem mais delongas, vamos para as novidades de celulares. Dessa vez, no lugar de 2 lançamentos distintos, os anúncios foram simultâneos. Então chegam os Razr 60 e 60 Ultra e o Edge 60 e o 60 Pro. Mas espera, e o Fusion? A Motorola também falou dele, mas você já viu aqui porque a gente fez um esforço para trazer ele em primeira mão no canal. Mas antes de entrar nos detalhes de cada modelo, eu quero contar as novidades que a Motorola anunciou em inteligência artificial. A fabricante vê a inteligência artificial como o futuro dos smartphones e acredita que isso vai ser impulsionado por interações cada vez mais naturais entre a pessoa e o celular, ajudando a fazer tarefa de forma mais fácil e intuitiva. No futuro que a Motorola imagina, o smartphone deve trabalhar para os seus donos. Essa é a visão que levou a empresa a aprimorar o Moto AI. Se no passado alguns recursos ainda estavam em fase beta, sendo trabalhados para o lançamento oficial, agora o portfólio aumentou graças a parcerias. A primeira das parcerias é com a Perplexity, uma ferramenta de busca integrada com inteligência artificial, que faz a sua estreia em telefones celulares. A ferramenta é capaz de responder qualquer pergunta e foi otimizada para tela dobrável, para funcionar com o celular fechado ou aberto. Quem comprar um dos modelos vai ter 3 meses de Perplexity Pro assinado. A Motorola também criou o Look and Talk, uma forma de abrir o Moto AI assim que você olha para a tela, o que vai tornar a interação com a inteligência artificial mais fácil. Mas são vários recursos que eu quero detalhar na hora de testar esses celulares. O Razr 60 Ultra chega com tudo para ser o queridinho dos dobráveis Flip em outros países. Para isso, além de tudo que eu já comentei, ele tem potência. Sem economia no hardware, a gente vê aqui 8 Elite trabalhando com 16 GB de RAM e opções de 512 de armazenamento e até 1 TB. O tamanho maior só vai ser vendido no site da Motorola. Esse desempenho vem acompanhado de alguns números melhores em relação ao irmão mais velho dele, o Razr 50 Ultra do ano passado. Eu começo pela bateria, que agora tem 4.700 mAh e vem alimentada por um carregador de 68 watts, além de aceitar recarga sem fio de 30 watts e ter carregamento reverso de 5 watts. O que também melhorou foi a tela, que chegou finalmente a 7 polegadas, graças ao esforço para diminuir as bordas, que vem acontecendo em várias fabricantes. E olha, não falta nada em tela aqui. A gente está falando de uma LTPO AMOLED que vai de 1 Hz a 165 em jogos compatíveis e que tem 4.500 nits de pico de brilho, suporte HDR10 Plus e 120% do aspecto de cores DCI-P3. Na tela de fora, seguem as mesmas 4 polegadas da geração passada. É uma POLED que também chega a 165 Hz de frequência e tem proteção Corning Gorilla Glass Ceramic. A parte mais legal dessa tela externa é o trabalho que a Motorola faz de entregar uma versão do Android praticamente completa para esse display. Dessa vez, chegaram os widgets de aplicativos, que se juntam aos jogos e a uma tela inicial quase completa nessa telinha. Em câmeras, os dobráveis seguem com 3. E no Razr 60 Ultra não tem mistério, todas têm 50 megapixels.
A principal, a frontal e a ultra-wide, que também faz macro. Dá para gravar em 8K a 30 quadros por segundo ou 4K a 30 e 60. Um dos recursos com mais alarde aqui foi o Group Photo, que tira várias imagens diferentes de uma selfie para que todo mundo fique bem na foto sem ninguém de olho fechado ou cara feia. Eu vou passar mais rápido pelo Razer 60 e começo lembrando que ele é um intermediário, equipado com chip MediaTek 7400X, e esse X significa que é um chip otimizado para dobráveis. No Brasil, ele vem com 8 GB de RAM e 256 de memória interna. Em tela, são 6.9 polegadas com ele aberto e 3.6 com ele fechado. A tela tem o mesmo material do seu irmão Ultra, mas a taxa de quadros é um pouquinho menor, de 120 Hz para a tela interna e 90 Hz para o display externo. A câmera principal é igual à do Razer 60 Ultra, mas as auxiliares são menos potentes, 13 megapixels na ultra-wide e 32 megapixels na frontal. E ó, os dobráveis agora contam com proteção IP48 contra água e poeira. Falei de celular dobrável, mas o que a linha Edge nos entrega? É uma experiência de top de linha quase flagship, mas com foco em fotos. O destaque do Edge 60 Pro é o seu sensor Sony Litia 700, que promete fazer um bom trabalho junto com a inteligência artificial da Motorola. E eu já quero começar justamente por esse sensor triplo de câmeras, que conta com a principal de 50 megapixels, que usa essa lente da Sony. A ultra-wide também tem 50 megapixels, assim como a frontal. Só a telefoto tem 10 megapixels, mas com 3 vezes de zoom ótico. E dá para alcançar aqui até 50 vezes de zoom híbrido, que mistura hardware e software. Ele também está mais resistente, agora com proteção IP69 e resistência militar, e ganhou uma bateria maior de 6.000 mAh. O seu display tem 6.7 polegadas. É uma tela POLED com 120 Hz de frequência e 4.500 nits de pico de brilho, com bordas nos 4 cantos agora. Por dentro, quem equipa esse cara é o Dimensity 8350 Extreme da MediaTek, que vai vir com 8 ou 12 GB de RAM e 256 ou 512 de armazenamento. Aliás, eu posso repetir quase todos os dados para falar do Edge 60. São quase todas as características que eu comentei, e nem um olhar mais atento vai pegar as diferenças entre os dois modelos. O que muda é o chip, que no Edge 60 é o Dimensity 7300. E bom, esse foi o nosso tour pelas novidades que a Motorola trouxe aqui em Nova York. Me fala qual delas você mais gostou e o que você quer que a gente teste para você aqui no canal. Deixa aqui nos comentários para a gente continuar essa conversa. Não esquece do like, de se inscrever e compartilhar esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que é fã da Motorola, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!